Fala pessoal, eu sou o Kennedy e se você acha que adoração é só na igreja, você não sabe o que é adoração. Fala pessoal, eu sou o Davi e se você gosta de adoração, você vai adorar esse podcast. Caramba. Então, pessoal, para esse nosso primeiro Moviecast, a gente conversou bastante, eu e o Kennedy, e a gente chegou num assunto específico que, tanto para ele como para mim, é algo interessante e que, com toda certeza, faz uma grande diferença no meio da igreja. A gente pensou, e como vocês podem olhar no título, a gente pensou em falar sobre adoração. Por quê? Porque, primeiramente, a gente entende que a adoração ela tem um papel muito importante no meio da igreja. E como ela tem um papel muito importante no meio da igreja, consequentemente ela tem um papel importante na nossa vida, na vida do crente, de todo cristão. Enfim, é importante a gente começar uma introdução nesse primeiro podcast, porque a gente percebe ao longo do tempo e na convivência com a igreja, enfim, na convivência uns com os outros, que tem muita gente que não sabe o que é adoração, né? Não entende o que é adoração e às vezes confunde adoração com muita coisa. Confunde adoração com louvor, confunde adoração com música e confunde adoração com aquilo que é feito dentro da igreja local. Só porque o que a gente vai conversar aqui vai muito na contramão disso tudo. Porque pra gente, e na verdade não é só pra gente, mas pela palavra de Deus e por aquilo que a gente entende como palavra de Deus, a adoração ela vai além disso, né? Ela vai além daquilo que a gente percebe na igreja, ela vai além daquilo que é do louvor, ela vai além daquilo que é cantado, vai além de músicas e tudo mais. Então, pra gente não enrolar tanto aí, pra não deixar vocês aí com o ouvido aí maçante de tudo isso que a gente vai falar, a gente quer começar, né, a conversar um pouco sobre isso, num papo descontraído, para a gente poder entender realmente o que é adoração e o que aquilo representa para a gente segundo a vontade de Deus. Então, Kennedy, para a gente começar o nosso episódio, eu queria ver contigo o que é adoração, cara? O que define adoração? O que significa adoração? Não somente num contexto que a gente entende adoração, naquilo que as pessoas dizem sobre adoração, mas segundo a palavra de Deus, segundo o entendimento de Deus sobre adoração. O que tu podia dizer aí para a gente poder conversar em relação a isso, iniciando o nosso bate-papo? Então, para a gente já começar, já posso até citar de novo a frase que eu usei aqui no começo do podcast, que é aquele negócio de que a adoração não é só na igreja, né? Às vezes é muito comum que a gente vincule a adoração com um determinado momento do culto, onde a gente está com a mão levantada lá na nossa cadeirinha, e cantando e louvando, e essa é a nossa adoração. Sim. Também faz parte, mas não é só isso, né? Se fosse só isso, seria muito fácil. A adoração, ela é o ato de tu se prostrar para alguém, né? Nesse caso, Deus, que é o centro de tudo pra gente, né? Então, se a gente tá querendo adorar alguém, a gente tem que se entregar completamente a Deus. E esse completo não é só lá naquele momentozinho lá do culto, onde a gente tá sentadinho na cadeira, tranquilamente. Aí o conjunto começa aquele louvor congregacional, né? Que todo mundo sabe, a gente vai lá, canta da boca pra fora, e a gente acha, pronto, fiz a minha adoração. A Bíblia mesmo vai dizer pra gente que quer comeis, quer bebeis, fazei tudo em adoração ao Senhor. Então, vai muito além da igreja, né? Sim. Todos os momentos do nosso dia, por isso que eu falei, se tu acha que adoração é só na igreja, tu não sabe o que é adoração. Porque a adoração, ela tá ligada diretamente ao espírito, né? Que daí a gente entra naquela questão do corpo, da alma e do espírito. O corpo é a nossa manifestação física, a alma é a nossa manifestação psicológica, nossa mente,
E o espírito é aquilo que é a nossa ligação com Deus, né? Por isso que Paulo vai dizer que a gente tem que ter o espírito de entendimento para entender a grandeza de Deus. É só o espírito que consegue fazer com que a gente entenda as coisas que são de natureza divina. Tá, cara. Então, pode falar. Posso cortar aí? Corta aí, corta. Cara, então só pra eu poder entender realmente ali o que tu quer falar, então, seguindo essa linha de raciocínio ali que tu tá falando sobre adoração, que falar que a adoração não é só na igreja, que enfim, que a adoração é uma vida prostrada, e daí tu fez a relação ali da alma, do corpo e do espírito ali, de realmente trouxe significado de adoração, que realmente a adoração ela tem esse sentido, né, de prostrar-se, que é o sentido original da palavra no grego e no hebraico. Então, só pra te poder assim alinhar, fazer essa relação pro pessoal que tá ouvindo poder entender um pouco. Então, o que seria então, qual seria a diferença entre adoração e louvor, por exemplo, ou adoração e música? O que isso tem relação, isso não tem relação, ou é a mesma coisa, ou quando o conjunto ou quando o ministro de louvor lá tá ministrando louvor, ele tá adorando, ou ele tá louvando? O que tu conseguiria falar pra gente aí, pro pessoal que tá ouvindo, pra gente poder entender realmente qual é a diferença entre adoração e louvor, adoração e música? Uhum. Então, faz um tempinho já que eu tô bem vivido nessa área de louvor. Tenho louvado bastante, acho que é o meu principal ministério atualmente. E essa questão do louvor e adoração, cara, é um ponto bem delicado de se tocar. Por quê? Porque a adoração, como eu estava falando ali, como é algo do espírito, é algo que vem do espiritual, que tu tem que estar com o teu espírito voltado a Deus. Até Cristo falou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O louvor, ele é algo que sai da tua boca, né? Sai da boca, então é algo que tu tá entoando a Deus. Então, eu posso estar louvando e não estar adorando? Sim. Porque pode ir um cara lá que tá totalmente em pecado, que não tá buscando a Deus, que não tá querendo ter uma proximidade com Deus. E ele vai lá e louva no púlpito, louva no banco, faz o que quiser e ele tá lá da boca pra fora. Isso é comum, na verdade, é muito comum hoje em dia. Então, essa é um ponto muito chave, essa questão do louvor e adoração. A gente tem que saber dividir bem isso. Isso vai diretamente de encontro à questão de que a adoração não é só na igreja. Eu posso louvar e adorar? Sim. Aí é a questão de que tu tá lá entoando a Deus um louvor de coração, com teu espírito prostrado em adoração, aí o louvor se torna adoração. Mas quando o teu espírito não tá focado em Deus, aí não é só música. Então no caso o que tu quer, pelo menos o que tu tá falando, é que sim, é possível tu adorar, tu tá adorando a Deus com o teu louvor, mas sim também é possível tu tá louvando ou cantando ao Senhor, mas não adorando a Ele, né? É isso mais ou menos o que tu quer dizer. Exatamente, porque o que define a adoração não é o louvor, né? Mas é a adoração que define o louvor. Cara, pra dizer que se esse louvor é válido ou não. Me veio assim, sabe, uma luz assim dos céus assim na cabeça. Eu fiquei pensando numa coisa... Desceu o sol no teu quarto. Desceu o sol no quarto. Mas eu fiquei pensando numa coisa que tu disse agora, cara, que eu achei interessante. Tu tá falando aí sobre adoração, né, sobre o louvor e tudo mais. Tu não acha que muito assim do que a gente ouve hoje, muito do que a gente consome hoje nesse conhecido mundo gospel, entre aspas, né? Principalmente com essa nova onda de worship e tudo mais, tu não acha que muito do que é cantado hoje não é que tenha perdido assim um sentido, mas tu não percebe assim um empobrecimento assim da letra, da melodia, comparado ao que a gente ao que a gente tem ouvido assim do passado? Por exemplo, cara, assim, não é querer ser saudosista ou querer defender alguma coisa assim nesse sentido, né? Querer defender o passado, mas muito do que a gente ouvia no passado, cara, principalmente assim de inários conhecidos de igrejas, por exemplo, o cantor cristão, harpa cristã, que a gente vai lá para aqueles cânticos, a gente vê assim tanto conteúdo bíblico naquilo, tanto
conteúdo cristão, a gente vê, poxa, os caras falando sobre os atributos de Deus, a gente vê eles falando sobre o quanto Deus é grande, exaltando a Deus, e às vezes a gente vai assim para as músicas atuais, assim, que as ditas worship, né, como são faladas hoje, e a gente vê assim, um empobrecimento tão grande, cara, mas ao mesmo tempo uma atenção tão grande para esse tipo de melodia e uma desvalorização tão grande para aquilo que faz parte da nossa herança, querendo ou não, né? Tu não percebe esse empobrecimento da melodia, das canções, assim? Sim. Principalmente uma coisa que eu posso te falar, que eu notei muito, é que o worship virou uma febre de uns anos pra cá, né? Sim. E o worship virou febre bem no tempo que eu tava começando o ministério de louvor. Isso há uns 15 anos atrás, né? Quê? Há uns 15 anos atrás. Não, uns 30 anos atrás, né? Uns 30 anos atrás, na barriga da mãe, eu já tava... Não era nem na barriga da mãe ainda, né? Eu ainda não tinha sido nem movido pra barriga da minha mãe. Nossa, eu tava indo em outra localidade. Nossa. O worship começou com... Não, deixa que nem vou falar nada. Não vou citar nomes. Não, então, o worship lá fora com Hillsong, essa galera já era bem situado, né? Mas aqui no Brasil mesmo estourou, acho que de uns 4 anos pra cá, mais ou menos, que começou a estourar bem, assim, em todos os meios evangélicos. Sim. E uma coisa que eu notei, cara, é que quando eu comecei a escutar as músicas do estilo worship, é aquele negócio, né? Tu se apaixona. Porque, poxa, é um estilo muito massa, o fundo com o teclado é muito massa, o jeito que a bateria toca, né, chama atenção. E ele é um negócio melódico, cara, ele é um negócio que te toca, mesmo se tu não estiver adorando de coração, mesmo se tu nem conhece a Deus, a própria sonoridade do worship, ela já te toca. Sim. Ela já vai lá e te deixa mais melancólico, tu fica até pra te sair uma lágrima enquanto tu tá escutando o worship, é muito fácil. Cara, e aí o que eu percebi, cara? Só deixa eu finalizar o raciocínio, o que eu percebi? No começo... Corte rápido. No começo, o que eu percebi, mano, existiam muitas músicas de worship que elas eram extremamente boas. Letras cheias de conteúdo, assim como também já existiam as letras que não tinham nada a ver, mas eram boas, cara, era muito boa. Só que com a explosão do que aconteceu no worship, não é que aquelas músicas que eram boas perderam a espiritualidade, mas é a mesma coisa que o sertanejo mundano hoje em dia. O sertanejo explodiu tanto que tanta gente se voltou pro sertanejo que vai jogando música atrás de música. Sim. Só pra ter aquele ritmo, pra ter aquele negócio pra fazer a música estourar. E eu percebi muito isso no meio gospel também. Por isso que a gente tem tanta música hoje em dia que, por ser worship, eles nem focam tanto na letra. Eles vão lá e colocam uma frase e repete a frase, a música inteira. E simplesmente focam mais na melodia em si. O que pode ser um jeito do agir do Espírito Santo, pode ser, mas na maioria das vezes é feito de qualquer jeito, sabe? É feito de qualquer maneira. E por isso que a gente não sente essa profundidade tão grande, que nem a gente sente no hino da harpa, por exemplo. Eu sou muito das antigas, assim. Eu gosto muito de... Sempre que eu vou louvar, eu levo uma música que é antigona e uma mais nova. Eu gosto muito de mesclar esses dois meios. E daí quando o cara para assim pra olhar umas músicas antigas e umas músicas de agora, sabe o que eu enxergo? É o mesmo cenário. Não tem diferença nenhuma. Porque aquele ritmo de reteté antigo, daqueles hinos de vitória e tudo mais, também saturou muito e tem muita música ruim. Tem muita música gospel que é ruim, que não serve pra adoração. E aconteceu a mesma coisa com worship, cara. Não mudou, entendeu? A variação entre os dois é o mesmo. A gente só... Porque o que a gente tá conseguindo perceber mais é o worship, porque é o que a gente tá vivendo agora. O que a gente consegue ver, né? Sim. Cara, e muito interessante, cara, o que tu falou ali, que às vezes muito desse tipo de letra ela é feita simplesmente pra dar um boom, assim, né? Porque, cara, é muito fácil, cara. Assim, ó, eu não sei... Claro, eu não tenho experiência nenhuma com canção, com cantar e nada. Tu pode falar sobre isso. Mas eu acredito que seja muito fácil por ouvir muita coisa, assim, que às vezes... Pô, cara, sei lá, há uns
um mês atrás, 2 meses atrás, cara, eu tinha muita música no meu Spotify, cara. Eu apaguei tudo, cara. Eu acho que eu devo ter agora umas 20 músicas. Mas por quê? Porque tinha muita coisa que eu ouvia, ou que eu tinha na minha galeria, que às vezes eu nem ouvia. E, poxa, cara, eu parei pra pensar, cara, mas isso aqui não faz sentido, cara. Tipo, eu tô ouvindo isso aqui por quê, né? Isso não faz sentido nenhum. Não tem sentido bíblico, não tem sentido teológico, não tem nada, cara. Simplesmente é uma repetição atrás da outra, uma melancolia e um nada, não, sabe? Não me leva a nada. E é muito legal porque a gente tá conversando até agora sobre adoração. E obviamente que o louvor e tudo mais, isso tem sentido com a adoração, né? Isso faz parte da adoração, até porque tu falou no começo ali que a adoração é o ato de se prostrar diante de alguém. Só porque isso é muito interessante, cara. Porque eu percebo, pelo menos isso, que às vezes o empobrecimento de muita letra, cara, que a gente ouve hoje, é muito pelo fato daqueles que escrevem esse tipo de letra, eles não têm um conhecimento de quem é Deus. Eles não têm um conhecimento de quem é o Senhor, eles não conhecem a Deus no sentido bíblico, no sentido, sabe, de tu olhar para a Bíblia e tu estudar a Bíblia para te tirar algo de lá, né? Porque, cara, a gente olha pro passado e a gente vê, pô, como é que o cara teve uma capacidade para fazer uma canção dessa? Aí a gente ia perceber e ia ver que o cara, pô, ele era estudante da Bíblia, o cara estudava, tinha lido a Bíblia tantas vezes para poder tirar algo daquilo, entendeu? Para poder realmente cavar fundo e cantar realmente a palavra. E, cara, tu não acha que muito do que é cantado hoje, tu acha que não é, a maioria não é feito, não é uma adoração, um louvor feito por padrões humanos, assim, para querer realmente atingir o coração humano e não realmente atingir o coração de Deus? Sim. Vai diretamente de encontro à pergunta que tinha me feito antes, que eu até falei, tu pode louvar e não adorar ao mesmo tempo. Sim. É justamente isso, cara. Infelizmente, a gente tem que admitir que até no nosso meio cristão, a gente tem pessoas que estão fazendo só por mercenarismo. Sim. Eles fazem porque é um meio que eles descobriram que dá certo e eles vão ganhar dinheiro em cima disso. Infelizmente, acontece isso. Eu oro para que não seja a maioria, mas infelizmente tem. A gente consegue perceber isso. Então, até porque a gente tem um termômetro muito bom, que é a nossa própria espiritualidade, né? Se a gente pega e escuta alguém cantando, que a gente não sente assim uma presença, uma unção naquela pessoa, a gente já sabe que aquela pessoa tá ou não na presença de Deus, né? Graças a Deus o Espírito dá o discernimento pra gente. Sim. Então a gente consegue sim perceber isso. É fato. Infelizmente tem pessoas que fazem a música gospel, né? A música que seria para adoração, da mesma maneira do que um cantor sertanejo do mundo faz uma música de sofrência para as pessoas que são traídas tá chorando lá no show. Não, daí cara, o mesmo resultado que o cara que faz a música de sofrência, falando de coisas humanas, consegue a lágrima lá no show, também consegue dentro da igreja, cara, também consegue num show gospel. Por quê? Porque é todo mundo humano, todo mundo, ao escutar alguma coisa melódica que lembra a gente de tristeza, vai chorar. E daí o problema é que, um problema muito grande que faz com que as pessoas confundam essa questão de adoração com louvor em si, é que o cara pode estar pensando assim, não, mas eu consegui adorar nesse culto porque no meio do louvor eu chorei. Sim. No meio do louvor eu me arrepiei e derramei lágrima. Só que assim, cara, se tu vai escutar determinado tipo de música que é feito pra te botar pra cima ou pra baixo, o cara não precisa nem botar letra, a própria melodia já faz isso contigo. Exato, então, cara. Mano, cara, eu acho que esse é o ponto, cara. Porque assim, a gente vê, cara, poxa, o cara vê muito isso, cara. Vê demais isso. Canções que são de fato feitas pra esse sentido, né? Pra simplesmente a pessoa se emocionar, ou realmente a pessoa ouvir uma canção e falar, cara, aquilo, chorar com aquela letra, porque aquilo falou com ela em algum sentido. Só porque essa é a questão, né? O louvor, ele pode sim ser feito também, ele também é feito, ele também é ministrado para edificação da igreja, para edificação dos irmãos. Mas o louvor, ele tem uma ideia principal, cara, que é adorar a Deus, levar as pessoas a adorarem a Deus. E essa é a questão. Muito que a gente ouve hoje é feito simplesmente para aquilo, cara, para tirar o cara da tristeza, para deixar o cara um pouco mais para cima, para deixar um pouco mais alegre. Aí, pô, o cara sai do culto e fala, beleza, foi bom demais, sei o que, tal, o louvor foi bom. Aí chega em casa, cara, continua a mesma coisa. A tristeza continua a mesma, enfim, não muda nada. Por quê?
porque aquele louvor, ou aquela canção não levou ele a adorar a Deus, levou ele a chorar e a simplesmente ficar feliz. Então, tipo assim, e isso é muito por causa da letra, muito por causa de uma falta, assim, do empobrecimento, assim, de Deus nas letras que são cantadas atualmente, assim, não todas, claro que não pode generalizar, mas muito disso é por essa questão, né? Sim, sim. Não, e assim como ultimamente tem surgido bastante zoeira em volta das pregações coach, também existe o louvor coach. Aquele louvor que vai te colocar pra cima, que vai fazer com que tu se sinta melhor, mas é só uma sensação carnal, cara. Enquanto o louvor curte. É um louvor. Enquanto... É um louvor que só beija quando se casa. É um louvor curte. Enquanto esse tipo de louvor tá anestesiando a alma do cara, o espírito dele tá lá morto, tá ligado? Não consegue ter ar, não respira, não tem aquele sopro. Por quê? Porque o cara tá se enganando, tá achando que a lágrima e o arrepio é adoração, quando na verdade não é, né? Então, cara, a gente conversou até agora aqui sobre a definição de adoração, a gente falou sobre adoração em louvor, adoração em música, o que é, o que não é, se é a mesma coisa, tá tudo no mesmo pacote, falou sobre adoração corte, né, enfim, várias coisas a gente conversou e que com certeza trouxe um entendimento muito maior daquilo que a gente já sabia antes. Então, cara, indo um pouco pra frente, eu percebo também muito, cara, às vezes a adoração como idolatria, né? Em qual sentido, cara? No sentido de que, como a gente conversou antes, se a adoração ela não é feita através da palavra de Deus e com o intuito correto, que é adorar a Deus, de alguma maneira ela vira idolatria, né? E isso, cara, a gente vê não somente no nosso cenário contemporâneo, né, de igreja, mas a gente vê também, cara, muito isso na Bíblia, né? De quando a pessoa ela vai diante de Deus com a motivação errada, ela vai diante de Deus com o sentido errado e aquilo vira idolatria, né? Então, como é que tu podia falar com a gente, cara? Como é que tu podia explicar pra gente aí o que seria, no caso, a adoração como idolatria e o que leva a idolatria na adoração? Eu acho que na verdade a gente nem deveria chamar a adoração como idolatria, né? Sim. É adoração ou idolatria, né? Porque as duas coisas não caminham tão juntas assim. Porque a idolatria, ela é quase o contrário da adoração, né? Sim. A idolatria é tu ter como é que eu vou dizer? Esqueci a palavra. É tu ter uma admiração por alguma coisa, mas aquela coisa, tu tem uma facilidade de trocar aquilo por qualquer outra coisa muito grande. Sim. Então, o que a gente pode dizer que quando as pessoas estão idolatrando Deus? A gente pode usar o exemplo do povo de Israel lá no deserto. Sim. Eles diziam que adoravam Deus, que Deus era tudo para eles e tudo mais, mas foi só Moisés ficar um tempinho fora que eles já trocaram Deus por um bezerro de ouro. Sim. Então eles não estavam adorando Deus naquele momento, porque se eles estivessem adorando, eles iam estar prostrados totalmente a Deus, então eles jamais iriam trocar Deus por nada. Uhum. Mas como eles estavam como idólatras com Deus, foi muito fácil, eles pegaram Deus, não, se Deus não está aparecendo, vamos botar aqui um bezerro de ouro e a gente vai trocar a nossa adoração, né, entre aspas, para esse bezerro de ouro. Sim. Então a idolatria tá aí. É o que a gente vê muito na igreja hoje, cara, que o cara vai lá, ele idolatra, né, Deus dentro da igreja, mas vai pra rua e troca Deus por todas as coisas que o mundo oferece pra ele. Então esse cara, ele tá só se enganando, ele tá só indo pra igreja, pensando que tá prestando uma adoração porque ele pega e vai em todos os cultos, ele não falta uma escola dominical, ele não falta um ensaio, ele tá lá toda a vida, chega na igreja, ele canta tudo mais, mas saiu da porta da igreja, acabou-se, o cara é um sem vergonha na rua. Sim. Então, esse cara tá sendo idólatra, ele troca Deus com uma facilidade muito grande.
e daí depois ele troca o mundo por Deus e troca Deus pelo mundo e vai fazendo isso aí. E ele não alcançou ainda a verdadeira adoração, né? É aquela máxima, né, cara? O cara é o fruto daquilo que adora, né? Tu é quem tu adora, né? Se eu realmente adoro a Deus, eu vou me parecer com Deus. Se eu finjo que eu adoro a Deus, consequentemente eu tô vivendo uma vida de idolatria, eu tô tendo um outro Deus além dele, e eu tô vivendo uma vida de enganação, né? Então, cara, isso é bem interessante mesmo. Sim, sim. Cara, mas assim, a gente, seguindo um pouco pra frente, deixando um pouco essa questão da adoração e idolatria, né, que tu falou ali, que tu expôs, que é muito importante, obviamente, mas é um campo muito grande, dá até um outro podcast, cara, com certeza pode ser um podcast futuro pra gente, mas falando propriamente sobre adoração, a gente entende, obviamente, que a adoração, ela, como Paulo fala aos Romanos capítulo 12, que a gente deve prestar um culto racional a Deus, que a nossa vida deve ser um sacrifício vivo diante de Deus. A gente entende que toda a nossa vida, ela deve ser uma vida de adoração. Tudo que existe em nós deve ser uma vida de adoração. Como tu mesmo disse ali, quer comais, bebais, façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Ou seja, todo aspecto da minha vida deve ser voltado para a glória de Deus. Ou seja, tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu bebo, até as coisas mínimas da minha vida deve ser para adorar e glorificar Deus. Então, seguindo nesse sentido, nessa lógica de Paulo, né, do Romanos capítulo 12, como é que a gente pode entender a adoração como serviço? Por quê? Porque, só para a gente poder entender, né, se eu adoro a Deus, se a minha vida é uma adoração a Deus, consequentemente, ela tem que refletir algo, né? Porque, sim, poxa, eu pelo menos tenho esse entendimento, né? É impossível eu estar fazendo, sei lá, eu estar passando numa rua e um carro me bate. É impossível eu ficar ileso naquilo, alguma coisa vai acontecer comigo. A mesma coisa eu acho que acontece com a adoração, né, cara? Se realmente a minha vida, toda a minha vida, ela é uma vida que é feita para glorificar Deus, ela é vivida para glorificar Deus, automaticamente ela vai refletir algo, né? E pela palavra de Deus, quando a gente vê as pessoas adorando a Deus com tudo que eles são, automaticamente reflete serviço, né? E quando reflete serviço, que no caso seria o serviço às pessoas, serviço à igreja, a gente vai ver uma ação nisso, né? Então, o que a gente pode entender é que a adoração me leva a servir. A adoração nos leva a servir. E como é que a gente pode entender isso, cara? Se a gente pode dizer assim, né? Que uma adoração ela é defeituosa quando ela não leva o serviço, né? Como é que a gente pode entender essa relação da adoração e o serviço? Então, como eu tava falando lá no começo do podcast, né? Só que daí tu me cortou, como bom Faustão que tu é. Acontece. A questão ali do corpo, alma e espírito. Deixa eu fazer uma analogia antes de chegar no ponto central. Beleza. Quando Cristo foi ressuscitado, a Bíblia diz que Deus Pai colocou ele como cabeça da igreja, sim, certo? Então ele é o cabeça da igreja. Cristo como cabeça da igreja, a gente pode fazer uma analogia com corpo, alma e espírito, porque a alma é cabeça, é o psicológico, e o corpo é a representatividade da alma. Então se Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o que representa Cristo. E daí tu falou em serviço, né? Aí tá lá em Mateus 20, 28, diz assim, ó: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Sim. Então, se a gente é a igreja, se a gente está buscando uma adoração verdadeira, se a gente está deixando Cristo agir na nossa vida e que a representatividade dele em nós seja clara para os outros, não tem como a gente estar sendo um adorador verdadeiro, sendo representatividade sem servir. Porque Cristo, se a gente está imitando ele e Cristo veio para servir, a gente tem que servir também. Exatamente. Aí tá o serviço. Cara, então seguindo nessa tua lógica que tu tá falando, então a pessoa que não tá servindo, então ela tá falhando na adoração dela. No caso, é isso que tu queria dizer, né? Mais ou menos isso. Assim, essa também. Sim. Assim. Cara, em algum aspecto, a adoração dela não tá 100%. Sim, então nesse sentido, porque, cara, muito que a gente vê hoje, às vezes, assim, na igreja e tudo mais, essa vida de, né,
de irmãos e tudo mais, ainda a gente vê pessoas assim que dão muita desculpinha assim pra não servir, né? Tipo assim, eu tô no meu banco, eu tô fazendo isso aqui, eu tô dando meu 10%, não sei o que e tal, eu não preciso me envolver com a igreja, eu não preciso servir meus irmãos, eu não preciso, sabe, orar um pelo outro, eu não preciso fazer isso, eu não preciso servir alguém, né? Eu fazendo isso aqui tá bom. Só porque, cara, é um defeito muito grande na percepção de muitas pessoas, porque elas não entendem a adoração como serviço, né? E, cara, isso é uma falha muito grande, porque se realmente isso... porque é realmente isso, eu não tô servindo, então eu não tô adorando. Não tô adorando da maneira correta, tô adorando de maneira bíblica. Porque tu falou aí, a minha cabeça foi indo, cara. Minha cabeça foi indo, vindo coisas, eu comecei a lembrar de algumas coisas, algumas passagens. E eu lembrei de Jesus, cara, porque, cara, quando a gente olha pra Jesus, cara, a gente vê Jesus servindo. E foi como tu disse. Sim. Cara, Jesus servia, cara. E se ele servia, cara, ele realmente ele tava adorando a Deus naquilo, né? Ele diz, olha, eu vim fazer a vontade do meu pai, cara. Quando os caras falam assim, o que é bom? Não, bom é meu pai que tá nos céus. Então a gente viu uma vida de adoração em Jesus, né? E via serviço nele. Então, é realmente isso que tu disse. Se realmente eu não tô servindo a Deus, a minha adoração tá sendo falha. A questão ali até, eu vou falar polêmica aqui, hein? Vou polemizar. Vou polemizar. Pode dar ali que aqui é livre, canal livre. Eu arrisco dizer, cara, que as pessoas que têm a mania de fazer esse tipo de comentário de que eu já tô fazendo isso, tá bom? Sim. São pessoas que ainda não entenderam a grandeza do sacrifício de Cristo. Cara, sim. Porque a partir do momento que tu entende a grandeza do sacrifício de Cristo, tu vai entender que tu tá em uma eterna dívida com Deus e nada que tu fizer vai ser o suficiente para cobrir esse sacrifício. Sim. Então tu vai estar o tempo todo buscando fazer alguma coisa. Um negócio que é muito importante a gente falar é que o serviço que a gente tá falando não é o cantar na igreja lá no púlpito, não é o pregar, não é esse tipo de coisa. Faz parte também? Faz parte, mas vai muito além, cara, tá em conversar com um vizinho, tá em representar Cristo na escola, tá em orar por alguém que tu sabe que tá precisando de alguma coisa, tá em tu ir na igreja e não ter ninguém pra cuidar do estacionamento, tu ir lá e falar, não, eu vou cuidar, eu vou estar lá fora, mas eu vou estar fazendo isso pra glória de Deus, então tu vai estar adorando, mesmo que tu não esteja escutando o louvor coach, eu consegui falar, o louvor coach, não consigo, cara. Mesmo que tu não esteja lá escutando esse tipo de coisa, tu vai estar prestando a tua adoração lá no estacionamento, cara, cuidando dos carros da melhor maneira possível. Isso é serviço, isso é servir, isso é fazer a mesma coisa que Cristo fez. Sim. Cara, e tu foi falando isso aí, cara, eu pensei em umas coisas aqui. Sabe, às vezes a gente vê muita gente assim insatisfeita, cara. Eu não tô falando só insatisfeita assim com a igreja, mas insatisfeita na igreja onde ele se congrega, né? Na igreja local onde ele se congrega. E às vezes a gente vê muito essa questão de novas igrejas e tudo mais, pessoas saindo, pessoas entrando e se movimentando. Mas eu consigo perceber, cara, que às vezes muito desse tipo de coisa... Claro, pessoas têm seus motivos, né? Isso não é o mérito, né? Não é o que a gente está discutindo, mas muitas pessoas às vezes saem de congregações, e às vezes eu não estou falando de congregações grandes, às vezes de congregações pequenas, porque não se sentem atraídas, ou seja, não são beneficiadas na igreja. Em qual sentido? No sentido de que ele ouve o louvor, tá naquela vida em comunidade e tudo mais, mas ele não vê sentido nisso, né? E daí ele prefere o quê? Prefere ir para um lugar onde ela vai receber um serviço melhor, onde ele vai ser prestado um serviço a ele e não ele vai prestar um serviço. Ou seja, ela funciona como um papel de Deus ali, né? Eu sou Deus e eu quero ser adorado, ou seja, eu quero receber serviço, mas eu não quero servir o meu irmão, eu não quero servir a Deus, eu quero ser servido. E nesse sentido ela vira um Deus nisso, né? E é aí que também entra um pouco da idolatria que a gente estava conversando anteriormente. E cara, só pra gente continuar o assunto, eu vejo que muito disso, cara, é por conta disso que tu falou, de não entender o sacrifício de Cristo, de não entender o papel dele na igreja, de não entender o que Jesus fez, de não entender que se o meu irmão não tá bem, cara, não é só ele que tá bem, eu também não tô bem. Se o meu irmão não tá bem com Deus, cara, eu também não tô bem com Deus. Se o meu irmão tá passando por dificuldade, eu também tô passando por dificuldade, cara. Tipo assim, o que afeta o meu irmão também me afeta, cara. O que tá afetando ele me afeta por quê? Porque ele é meu irmão, cara. Entende?
Então, eu acho que isso que tu falou é muito importante. Quando a gente tiver esse entendimento, cara, de quem Deus é, do que Ele fez por mim e o que eu devo fazer agora pela vida do meu irmão, que tem muito a ver com adoração, eu acho que muda muita coisa. Porque tem muita gente, cara, que realmente o que chama a atenção dele é a estrutura. Pô, ir num culto legal, onde ele vai ser bem recebido, sentar num lugar climatizado, num lugar estofado. Pra quê? Pra ouvir um worship lá, com uma iluminação legal, no escurinho, sabe? Esse tipo de coisa. Porque o que chama a atenção pra muitas pessoas é a estrutura. É o que vai ser cantado, é aquilo que ele quer ouvir, né? Mas ele não sente prazer em estar no meio de uma igreja local que tem, poxa, 70% é idoso, né? Tem poucos jovens. O pastor ali, pô, cara, passou um pouquinho das antigas, mas ele não consegue ver uma beleza nisso, né? Uma beleza de estar junto com os irmãos, de ajudar, de orar, de estar de estar adorando junto com eles, de ver uma vida de adoração junto com eles. Então eu acho que muito disso é por conta dessas questões. Sim, uma coisa que é certa falar, cara, quando tu começa a entender o sacrifício de Cristo, tu entende essa grandeza, e tu começa a prestar uma adoração de verdade, o teu serviço vem por consequência. Uhum. E uma coisa muito legal que acontece, que é o quê? Quando tu vai pra igreja ou pra qualquer lugar onde tu sente que tu não tá servindo, tu fica agoniado. Porque nesse período, desde quando eu comecei a realmente servir Cristo de verdade e comecei a me aprofundar nesse tipo de coisa, eu comecei a fazer muita coisa na igreja, desde porteiro, cuidar de carro, chegar 1 hora antes para organizar banco, tudo mais, até o próprio louvor. E às vezes tem aqueles cultos aonde tu chega e tu não faz nada, cara. Tu só chega e daí naquele dia não tem nada para te organizar, não tem nada para te fazer, tu senta lá no banco e tu fica escutando o culto assim, e eu pelo menos tenho em mim, cara, eu tinha que estar fazendo alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou orar pelo pregador. Enquanto ele prega, enquanto ele prega, eu vou ficar orando para Deus dar sabedoria, pro Espírito Santo ir dando as palavras para ele. Não, tal pessoa vai fazer uma oração de intercedendo por alguém. Vou orar pro Espírito Santo agir na vida daquela pessoa que tá orando, para que ela saiba falar as coisas certas, para que ela consiga ter o agir do Espírito Santo. E tá toda a vida focando nisso. Quando tu entende o que é adoração de verdade, o serviço ele tem que ser uma consequência. Por isso que tu não tá servindo em nada, tu não tá fazendo nada, nem que seja orar por um irmão vividamente, já é um termômetro para te saber se tu tá realmente prestando uma adoração de verdade ou não. Porque o serviço tem que ser uma consequência da tua adoração. Se tem adoração, vai ter serviço. Exatamente. Cara, e muito legal o que a gente está conversando aqui, porque às vezes, como a gente estava conversando antes, tem gente que, chega lá, eu quero ter uma noite aqui, eu quero ter uma noite boa, né? É o que muitas pessoas às vezes vão na igreja e pensam, eu quero ter uma noite boa, quero sair daqui dizendo, hoje o culto foi bom, não porque Deus tá, mas porque o culto foi bom pra mim, eu gostei do louvor, eu gostei do que foi feito, eu gostei, né? Fui bem recebido, só que é isso, né? Mas eu vejo muito, cara, que às vezes tem gente que na vida com Deus, no secreto dele, quando ele fecha a porta, quando ele vai falar com Deus, ele não tem a mesma experiência de quando ele tá no meio da igreja. E eu não tô dizendo que no meio da igreja a gente não deva ter aquela experiência de, todo mundo tá junto, tá compartilhando do pão, tá junto ali, adorando a Deus, de mãos levantadas ali, porque realmente isso é bom, cara, e isso deve ter no meio da igreja, isso é comunhão. Só porque eu vejo que tem muita gente, cara, que a realidade dele dentro da igreja é diferente da realidade dele de secreto. Cara, ele vive um domingão top na presença de Deus lá na igreja, mas na segunda-feira a semana dele é uma desgraça, cara. É totalmente incoerente daquilo que ele vive em um dia, sabe, no domingo. Então, eu vejo assim, essa diferença, né, que existe do momento de louvor, quando tá na igreja, quando tá com os irmãos, aquele momento de adoração comunitária, quando durante a semana dele, a adoração dele, ou seja, a vida dele não é uma vida de adoração, é uma vida monótona, é uma vida que ele não, sabe, não pensa em Deus, não tem aquela comunhão verdadeira com Deus. Não, é justamente o que a gente vem falando ali da questão de pregações e louvores que querem tocar somente na parte corporal, né? Sim. Somente fazer com que o teu olho saia uma lágrima, que tu fique melancólico. É resultado desse tipo de coisa. Por quê? Porque o evangelho muda a vida, cara. Exato. O evangelho ele faz mudança. Não tem como
tu tá vivendo o evangelho e a tua vida não mudar. Não tem como alguém tá te pregando o evangelho verdadeiro e o Espírito Santo não te tocar, nem que seja um pouquinho. Porque o evangelho faz isso, o evangelho atrai. E se isso não tá acontecendo, cara, se, por exemplo, o lugar onde tu tá vivendo, os cultos que tu tem frequentado, tu tem vivido esse tipo de coisa, de questão de tu ir domingo pro culto, mas na segunda, terça, quarta, quinta, os dias que não tem culto, tu não sentir a mesma coisa, pode ser, não vou falar que é, mas pode ser que o que tu tá vivendo naquela igreja não seja o evangelho de verdade. Exato. Seja o evangelho coach. Pois é, né, cara? Então, só pra gente ir pro fim, pra gente seguir essa questão, tem uma outra parte da adoração que é muito interessante, que é a adoração em comunidade. Como é que a gente consegue entender, como é que a gente consegue relacionar a adoração comunitária, a adoração da igreja local ali, com o restante, né? Como é que a gente consegue relacionar isso? Por quê? Porque a gente abordou ali, cara, anteriormente, que a adoração ela reflete serviço, né? Que a adoração ela tem que me levar a servir. Se uma adoração ela não me leva a servir, então a adoração tá errada, a minha adoração tá falhando nisso, né? E por quê? Porque como a gente disse antes, a adoração é a minha vida, né, cara? Se aquilo que eu tô vivendo em Deus, ela tá falhando, então não tem como, ela tem que me levar a servir. Então, como é que eu consigo relacionar essa adoração comunitária e como é que a gente pode entender essa adoração comunitária em relação às pessoas de fora? Por quê? Se a gente lê João 17, cara, a gente vê ali a oração sacerdotal de Jesus e a gente vê Jesus orando por unidade, a unidade da igreja, né? Ele dizendo que eles possam conhecer a ti, que eles possam ser um, assim como a gente é um, para que o mundo saiba que tu me enviaste ao mundo, né? Então, sim, ali a gente vê a unidade da igreja, a gente vê Jesus orando por uma igreja que vive uma vida de adoração, uma vida em unidade, a fim de que os outros também conheçam quem é Jesus através de uma igreja que adora em comunidade e adora em unidade. Então como é que a gente consegue fazer essa relação, cara? O que tu falou até agora vai bem de encontro ao que tu tinha comentado um pouco antes da questão de que se o meu irmão não tá bem, eu não tô bem também, né? Sim. É a questão justamente do corpo, cara. Se é um corpo, se a igreja é um corpo, se o calcanhar não tá bem, o corpo inteiro não anda bem. Se o dedo do pé não tá funcionando certinho, tu não consegue pisar direito e o corpo inteiro manca. Sim. Então, a questão da unidade que faz com que Cristo seja mostrado é justamente isso. Para que o corpo possa representar a cabeça que é Cristo, o corpo inteiro tem que estar alinhado em unidade e adoração. Sim. Porque se o corpo não estiver alinhado, se o pé estiver mancando, por exemplo, quem olhar vai saber que aquela pessoa está com algum defeito no corpo. Exato. E como Cristo não tem defeito, se a igreja está com defeito, a gente não está representando direito ele, né? Então exato, a gente tem que buscar sempre essa questão de comunhão. Então a gente pode aprender o que aqui? Se tu tá manco, não vai pra igreja. Caramba. Que isso, cara? Tá dando um incentivo pro cara desviar, mano. Vai pra igreja. Esse evangelho curte. Curte.